Quem pode dizer amém? Amém. Tome o seu assento. Queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série onde vamos estar falando sobre obras da carne, obras que Paulo define, e ele deixa bem claro que estas obras, elas têm uma consequência. Diga assim comigo: estas obras, ela tem uma consequência. Pastor, e qual é a consequência quando nós praticamos estas obras? Quando Paulo ele termina falando de todas estas obras, Paulo vai dizer o seguinte, repita comigo: coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe que Paulo ele vai deixar bem claro que ele já havia prevenido a igreja acerca deste assunto. Paulo ele não está trazendo uma coisa nova. Paulo, na verdade, está tentando mostrar para os irmãos, insistindo com eles, que é necessário, diga assim comigo, necessário prevenção no nosso meio. Se fosse falar de prevenção, nós poderíamos falar de vários assuntos ligados a esta obra da carne chamada lascívia. Mas antes de eu entrar em algum detalhe, eu gostaria de dizer o que significa lascívia, né? A lascívia, ela é um pecado mencionado logo depois de alguns outros pecados, como por exemplo a prostituição e a impureza. Mas como eu posso entender a lascívia? Primeiro, vamos para o texto aonde no grego nós temos a origem desta palavra. Por que eu estou indo para o grego? Porque na verdade o grego é a língua aonde nós encontramos que o Novo Testamento foi escrito. Então o termo grego para lascívia é alcegeia, que segundo a famosa concordância de Strong, nós vamos encontrar o significado de luxúria desenfreada, ou o excesso dela, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo e insolência. Quando nós nos deparamos com isso, nós até temos um pouco de resistência, porque alguns até podem dizer, mas para que aprender isso? Ora, se Paulo disse que há necessidade de prevenção, nós precisamos tomar muito cuidado. Prevenir, dizem que é melhor do que remediar. Então, a prevenção ela vem por conta do cuidado. E justamente o comentário bíblico Beacon, um comentário muito cheio, rico de luz que joga aos textos bíblicos, discorrendo sobre o texto de Gálatas capítulo 5, nós vamos ver o comentário aonde no verso 19 o comentarista ele trata disso dizendo assim: a lascívia trata-se de uma conduta temerária, escárnio desavergonhado dos padrões de decadência pública ou até de respeito próprio, sem levar em conta o direito dos outros. Então, a lascívia é um pecado de sensualidade, um pecado aonde a sensualidade ela é exposta de uma maneira demasiada, do excessivo desejo do prazer sexual que se manifesta na falta de pudor, quer seja de forma de falar, de vestir ou de se
portar. Ora, se a lascívia ela é um pecado que está condicionado a um comportamento, nós precisamos então entender quando é que a lascívia ela se projeta na vida. O que ela projeta? Ora, a lascívia ela expõe o corpo ao ponto das pessoas desejarem o corpo dessa pessoa. E olha, quando eu passei a estudar sobre esta série de pecados que nós vamos estar falando a partir de agora, eu me deparei com tantas coisas que nós estamos rodeados. E pasme você, se nós não tomarmos cuidado, a lascívia ela pode estar no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Veja que o pecado da lascívia é o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado aonde, pastor? Na mente, que nós já ensinamos aqui, que é o coração. O coração apenas é uma ilustração, uma figura. Não é o coração, esse músculo que bombeia o sangue para as artérias, mas está falando propriamente da nossa alma. Então, nós vamos encontrar a lascívia em muitos lugares. Você quer ver um maior apelo onde você vai ver a lascívia de uma maneira bem das propagandas de bebidas alcoólicas, propagandas de cigarro, propagandas de coisas que levam a outras coisas. Bem propriamente nós vamos entender que um abismo leva a outro. Eu não ouvi vocês. Um abismo leva a outro abismo. Então a lascívia ela está conectada ao pecado. E esse pecado aqui que Paulo está tratando fala justamente daquilo que pode levar ao cristão a não herdar o reino de Deus. Isso é muito sério. Veja que a pornografia é uma forma de lascívia, tanto quanto as piadas imorais com conotação sexual também são. Você já viu? Talvez você, como eu, que vivemos parte do nosso tempo no mundo, envolvido com as coisas desta vida, já ouvimos, já rimos até de piadas maldosas, piadas que envolvem a sexualidade. Rimos até dela. A lascívia, ela tem esse mesmo teor, porque a lascívia ela tem um poder tão penetrante na mente, que ela consegue, como um anzol, fisgar a vítima, ao ponto de deixar ela paralisada, com desejo de consumar o pecado que está projetado na mente. Então, vejamos, a lascívia é um dos pecados mais cometidos hoje, sobretudo, principalmente, aonde? Repita comigo: nas redes sociais. É onde a gente vê o maior índice desse pecado chamado lascívia. Veja que nas redes sociais nós vamos ver essa prática com uma exacerbada exposição de pessoas que expõem o seu corpo de uma maneira assim, com fotos e até vídeos. E pasme você o que eu vou te falar agora, e na grande maioria dos irmãos da igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você expõe uma ideia na internet, quando você expõe um pensamento, quando você expõe a sua família, o que é que você expõe? O que você está expondo? Nessa noite eu quero trazer algumas coisas interessantes
para falar da lascívia, e uma delas mais profunda está na palavra. Nós precisamos entender o que a palavra fala acerca da lascívia. Na verdade, nós precisamos conhecer a palavra, porque a partir do momento que conhecemos a palavra, ela é como um escudo para nos proteger, para nos guardar. Ao mesmo tempo, a palavra ela é uma espada para combater os inimigos da cruz de Jesus, que não querem que você e eu sejamos vitoriosos. Mas nesta noite, a palavra de Deus, diga assim comigo, ela é maior. Glória a Deus. Então, vamos tratar aqui de algumas coisas que nós talvez já nos deparamos, como por exemplo, o excesso de decote. Uma pessoa que tem o excesso de decote, por exemplo, ela tem o desejo de mostrar o seu decote. Essa pessoa ela está querendo promover este espírito chamado lascívia. Veja que o abuso das roupas curtas ou justas ao corpo, delineando as curvas femininas ou os músculos masculinos, são a manifestação de uma pessoa que não tem nenhum pudor, nenhum caráter. Na verdade, essa pessoa ela não tem moderação. Nós não viemos aqui com o intuito, principalmente não vim com o intuito de dizer o que se pode usar e o que não se pode usar. Nós vivemos um tempo em que as religiões elas colocavam limites, dizendo o que se podia e o que não podia. Hoje eu aprendi uma outra coisa. Eu aprendi que a palavra aplicada, ela produz em nós entendimento, ao ponto de quando eu abro o meu armário, eu entendo o que eu posso usar e o que eu não posso vestir. Nós precisamos entender que não são os limites humanos que vão nos levar para o céu, mas é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. E a partir do momento que eu tenho consciência do que é pecado, eu vou procurar agradar a Deus em todo o meu modo de viver. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, principalmente você que está me assistindo? O interessante aqui é conhecermos a palavra e conhecermos o pecado, para combatermos o pecado com a palavra. Por isso que precisamos conhecer a palavra, como a palavra é, porque com a palavra nós podemos todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então é triste perceber, irmãos, que não são poucos os cristãos que estão às vezes manifestando esta obra da carne. Cristãos que até têm, vamos dizer, um conhecimento, ou deveria ter, porque quando você pergunta quanto tempo você tem no Evangelho, a pessoa fala, eu tenho 5 anos no Evangelho. Poxa, peraí, 5 anos não deu tempo para uma transformação? Um dia me perguntaram, pastor, quanto tempo eu preciso para poder ter um pouco de entendimento? Eu disse para ela, 6 meses. 6 meses é suficiente para uma pessoa que aceitou a Jesus, que vai frequentar os cultos de ensino, escola bíblica dominical, e se ela é recém-chegada aos nossos discipulados que são realizados nas congregações, é o tempo suficiente para que ela tenha uma transformação. Mas eu posso dizer que esse tempo ele não é um parâmetro, régua minha. Eu posso afirmar para você que o tempo de uma pessoa para ela poder ser transformada é diferente para cada pessoa. Por exemplo, quando você procura analisar as Escrituras, você vai ver que no momento que o servo do Senhor ele está correndo do lado daquela carruagem, e aquele homem que estava com o texto de Isaías lendo, ele não entendia o que era, e aí ele convida o servo do Senhor para entrar dentro da carruagem, e ali o discurso começa. Ele começa a perguntar de quem Isaías estava falando, se estava falando dele próprio ou estava falando de alguém que ele não conhecia. E foi justamente a porta que o servo de Deus precisava, porque ele começou a dizer, eu conheci Jesus. Esse homem que Isaías está tentando mostrar, eu conheci ele. E ali ele começa a falar das obras do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de chegar à transformação.
Porque quando eles estão passando por um lugar onde havia águas, ele diz assim: o que é que me impede de eu ser batizado? O que é que o batismo representa? O batismo representa mudança de vida, transformação. Eu digo, amados irmãos, que muitos crentes hoje que se dizem crentes, eu estou falando da nossa denominação, eu estou falando de uma maneira geral, eles não conhecem a palavra porque eles não querem conhecer o nosso Deus. Porque quem conhece a Deus, quem pratica a sua palavra, ele só tem a crescer a cada dia na presença do Senhor. Porque mudanças precisam acontecer. Evangelho que é pregado e não muda, esse evangelho é como eu ouvi um dia o pastor Ailton José Alves dizer que é o evangelho fofo, o evangelho que não tem firmeza. Agora, o evangelho que tem palavra. É um evangelho que os crentes são como as palmeiras, eles têm raízes profundas. Pode vir o vento que soprar, ele permanece de pé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa, pode estarem dizendo: oh não, isso não é necessário. Não, a palavra que me sustentou até hoje, ela diz que o pecado é pecado. Então é triste perceber que muitos cristãos estão se manifestando nas redes sociais, alguns até mesmo na igreja, expondo o corpo sem pudor, sem decência, sem nenhuma discrição, muitas das vezes na clara intenção de despertar o quê? Algo que não pode ser despertado. Você imagina, você está num ambiente onde você vem para adorar a Deus e as pessoas começam a vir com decotes, roupas justas, mostrando a sensualidade. E pessoas que não sabem se comportar. Às vezes falta até conselho, porque nós não podemos usar o púlpito para criticar, nós temos que usar o púlpito para ensinar. E a falta de pudor, amados irmãos, leva estas pessoas a andarem desta maneira. Veja que no contexto secular nós notamos que as músicas que eram há uns 50 anos atrás, músicas que eram compostas falando da natureza, falando do amor, hoje se tornaram músicas ensurdecedoras. Músicas que põem a mulher, eu não sei como tem algumas mulheres que ainda dançam isso, expõem a mulher e colocam a mulher ao mais ridículo, comparando a mulher até um animal. E pessoas estão dançando, rindo, sabe, se alegrando com essas coisas. Músicas sertanejas, forró, esse sertanejo universitário, funks, né? Esses estilos de música estão saturadas de lascívia. A lascívia tem sido uma linguagem dominante nestes últimos dias. Você vai observar que a linguagem ela é vulgar. E ela, quando vai falar, ela tem duplo sentido. Veja que o foco quase que generalizado é levar à prática dos pecados sexuais. Eu assisti um tempo atrás um documentário falando destes movimentos que as pessoas iam, e estava acontecendo muito desses movimentos aqui no Guarujá. Havia uma certa força-tarefa para combater isso, mas cenas foram gravadas de algumas pessoas que se infiltraram ali. E o que rolava? Naquelas músicas horríveis de se ouvir. Primeiro que não dá para ouvir aquilo, mas havia adolescentes praticando sexo ali, diante de várias pessoas. Crianças, me desculpe, adolescente para mim é criança, uma criança que está crescendo, está em evolução, que não entende de nada, que acha que entende, mas não entende de nada. Quando não, estão ali cheirando
cocaína, fumando, crack, se embriagando, fazendo uso de várias substâncias químicas, alcoólicas. E eu pergunto, para quem um dia pode estar me vendo, me assistindo, você gerou filhos para isso? Nós geramos filhos para isso. Quando a polícia vai repreender, a polícia ela não é vista como aqueles que querem acabar com aquilo. Sabe, uma inversão de valores. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de violência. Não sou a favor de violência. Eu pergunto, onde é que estão os pais dessas crianças? Mas a lascívia está ali, infectando a mente. A lascívia, ela está nas práticas das pessoas que estão muitas das vezes nas redes sociais. Uma última palavra eu dirijo agora a homens e mulheres, irmãos e irmãs que estão me assistindo, me vendo, cristãos. Veja que muitos, às vezes, acabam, eu já vi isso, eu já vi até pastores tratando disso. Eles colocam um tipo de exposição do corpo e embaixo escreve um versículo bíblico. Você já viu isso? Veja que não adianta postar aquela selfie evidenciando o busto e depois escrever embaixo, como eu já tive a oportunidade de ver: Deus é o meu porto seguro. O evangelista ele vai dizer que o corpo da mulher é para o seu marido. Essas pessoas, amados irmãos, que têm o desejo de expor o corpo nas redes sociais, eu não estou dizendo que é pecado você tirar uma foto sua. Isso não é pecado. Pecado é você provocar o libido de algumas pessoas através das exposições do nosso corpo. Você sabia que a maioria das pessoas que foram levadas à queda pelo pecado, o pecado que eu estou trazendo aqui é o adultério. Você sabe que a maioria das pessoas que, quando nós tivemos a infelicidade de tratar esses casos, as pessoas ao confessarem, a maioria fala que tudo começou com uma provocação. Houve uma aproximação, desejo, libido. Veja que postar uma foto, às vezes, como eu já vi pessoas, às vezes eu não quero nem ver, mas às vezes você está ali na rede social, você precisa publicar uma coisa. Eu gosto de publicar pensamentos, mensagens, palavra, momentos com a minha família, que eu estou me divertindo, que estamos alegres. Precisamos incentivar as pessoas a viver também da mesma forma. Mas de repente, quando você vai abrir, você vê ali uma exposição. O verão está chegando, que a gente vê que pessoas parecem que estão numa corrida desenfreada, com tanto calor. Um dia, um presbítero, isso faz muitos anos, eu estava ainda engateando, ele dizia o seguinte: olha, cuidado. Ele dizia: cuidado com o fogo que não se apaga. Eu dizia: mas que fogo é esse? É o fogo que está lá na cozipa? Não. Ele dizia que era o fogo do castigo eterno. Ele dizia assim: é melhor passarmos mais um verão do que expormos o nosso corpo à vergonha e naquele dia sermos rejeitados por Deus. Observe que, na verdade, aqueles que têm feito, às vezes, a profissão de fé do Senhor Jesus e conhecem a palavra e acabam expondo a sexualidade e nudez e ainda usam a Bíblia Sagrada para isso, estão pecando duas vezes. Por quê, pastor? Porque ele conhece a palavra, ele sabe que Jesus é contra esse tipo de pecado. Vamos
Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 6. Olha o que está escrito na oração do Pai Nosso. Versículo de número 9. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado, 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 santificado. Deus, Ele é santo. Santificado seja o teu. Olha para mim. Como eu posso dizer que Deus, Ele pode ser santificado na minha vida? Expondo a minha nudez. Pastor, mas Deus não está preocupado com o corpo. Quem disse que não está? Mostra para mim. Claro que Ele está interessado. Ele está interessado literalmente em todo o nosso modo de viver. Ele está interessado nas partes pessoais da minha vida. Mas o corpo um dia vai morrer e vai para o pó. Claro que vai. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele vai transformar este corpo corruptível. A palavra de Deus, para fazer aplicação disso, diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito, ele é santo, então ele precisa habitar num corpo santificado. Não é isso que a oração do Pai Nosso diz? Pai nosso que estais, santificado seja o teu nome. Nós precisamos ter o temor pela palavra e santificar o nome do Pai Celestial na nossa vida. 1 Coríntios capítulo de número 6. Observe a recomendação do apóstolo Paulo, que é o mesmo apóstolo que está escrevendo aos Gálatas, falando das obras da carne. Olha o que ele diz no capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Acompanhe a leitura. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? É 1 Coríntios que colocou, é a segunda. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Me ajuda. Agora sim. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olhe para mim. Nosso corpo é templo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Espírito Santo mora em ti? Não me responda. Cuidado. Pense bem para responder isso. O Espírito Santo mora em ti. Ele é santo. Se ele é santo, é separado. Que habita em vós, proveniente de quem? De Deus, porque foi Deus que enviou. E que não sois de vós mesmos, 20, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso Pai nosso que estais,
santificado seja o teu nome. Eu santifico o nome do Pai no meu corpo. Vou perguntar novamente: o Espírito Santo habita em vós? Eu vejo alguns cultos como aquela passagem que o moço está caído ali, dá a entender literalmente que ele está caído. Aí ele diz para Jesus: Jesus, não tem ninguém que me jogue nas águas quando elas são agitadas. Eu vejo muitos cultos com movimentos, como a visão daquele homem paralítico. Muitos movimentos, muitos. Mas quando você trata do culto que vai ensinar como você tem que se comportar, você parece que observa que não é a mesma agitação das águas. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Querido, Jesus não estava preocupado com o movimento. Jesus estava preocupado com o indivíduo. Às vezes a gente está preocupado com o movimento. Eu sou um dos homens que creio no grande movimento do Espírito Santo na igreja. Mas eu estou falando do maior foco hoje. Querido, eu creio que Deus, Ele movimenta as águas, Ele agita as águas, mas existe algo dentro do homem que precisa mudar, e só pode acontecer isso quando o homem Ele quer. Que foi isso que Jesus perguntou para ele. Nós precisamos entender, irmão. Eu posso ser um dos maiores religiosos do Brasil e do mundo. Eu posso ser dizimista, ofertante, posso ter bíblias de estudo, eu posso comparecer ao culto, mas se essa palavra em relação à minha vida ela não mudar, nada disso valeu a pena. Por isso que eu estou perguntando: o Espírito de Deus habita em vós? Ou será que estamos preocupados com o movimento? Ou estamos preocupados com uma palavra hoje de autoajuda? Querido, a palavra que te ajuda é a palavra que vem do alto. Essa muda, essa transforma, para que você possa ser agitado pelas águas, para que você possa mergulhar na palavra, mas você tenha firmeza. O dia de amanhã é uma realidade, você precisa viver o dia de amanhã. O dia depois também pode ser mal, como Jesus disse, cada dia o seu mal, mas se você conhecer a palavra, é ela que vai te permanecer de pé, porque a palavra de Deus ela não é fofa, ela é rocha. Uma vez da rocha, estamos seguros. Veja que contra o pecado da falta de moderação do trato com o corpo, Paulo ele vai dizer que existe um fruto do Espírito que consegue nos ajudar a controlar. Porque muitas pessoas, não pense você isso, que a pessoa ela está na igreja, ela é obrigada, não, ela precisa ser transformada. Nós precisamos olhar para as pessoas e dizer assim: eu preciso orar por ela. Não é apontar o dedo e dizer assim: você não está vestida como todos vestem, você não está andando como todos andam. Não, eu preciso orar para que Deus, através do Espírito Santo, mude esse coração, mude essa concepção, essa ideia errada. Olha o que diz o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é, primeiro gomo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, diga assim comigo, fé, mansidão. E o último qual é? Temperança. Para combater o mal da lascívia, nós precisamos ter temperança ou domínio próprio. Pergunto para você: o que é que ativa o teu desejo? O que é que te faz você ser o que você se tornou? Ora, entenda uma coisa. Um dia eu estava aconselhando um grupo de adolescentes na presença dos pais, e um dia eu disse para os pais: eu estou vendo adolescentes que estão se vestindo de uma maneira, não é esse comportamento. Na igreja nós precisamos ter um outro comportamento, adotar uma nova maneira de se vestir. Nós não podemos vestir como estávamos no mundo. Nós temos que respeitar as pessoas que estão no templo, respeitar os pastores, os irmãos, as irmãs. E quando eu estava falando disso, eu disse assim: e o maior culpado disso são os pais, pelo comportamento indevido dos filhos. E aí um pai levantou e falou assim: pastor, mas eu não concordo com isso, porque não sou eu que visto. Eu disse: mas é você que compra, é você que paga. Ora, eu já tenho ensinado, falando principalmente para famílias. Entenda uma coisa, irmão: dentro de casa tem que ser a cartilha dos pais. Uma casa saudável, onde há uma comunicação, uma verbalização educada. Uma casa onde não há controle. Uma casa onde não há entendimento. É por isso que vive uma bagunça. Cada um veste o que quer, anda do jeito que quer, faz o que quer. Uma casa onde Jesus está. Primeiro, todo mundo começa a se entender. Porque quando Jesus está na casa, todo mundo entende que tem que falar de maneira, de acordo, como se estivesse falando com Jesus. Eu te pergunto: você gritaria com Jesus? Você falaria alto com Jesus? Você diria não para Jesus? E muitas das vezes os comportamentos dos nossos filhos são assim porque eles não conhecem Jesus. Eu te pergunto: teu filho conhece Jesus? A tua filha conhece Jesus? Aonde estão os teus filhos que não estão na escola dominical? Aí nós queremos que eles sejam grandes filhos obedientes. Ei, se essa palavra não mudar o teu filho, esses dias eu estava ouvindo um homem que tem um conhecimento muito grande na Bíblia, doutor em exploração, um homem que investiu em tudo que poderia investir para conhecer a palavra. E um dia ele estava falando para mim de um testemunho muito grande. Eu não sei se você sabe, a grande maioria das pessoas que estão nos presídios, nas carceragens, são pessoas que conheceram a palavra um dia. E ele falando disso, ele disse que havia a necessidade de colocar Bíblias dentro dos presídios, para que os presidiários conhecessem a palavra de Deus. Porque qual é o desejo de toda a sociedade olhando para as pessoas que estão nos presídios? Não é que elas mudem de vida? E qual é o maior trabalho que a igreja tem realizado hoje, que o Estado não consegue realizar? É dentro dos presídios. A igreja ela tem entrado dentro dos presídios, levado a palavra. E o desejo da sociedade é que essas pessoas mudem de vida. Então, esse homem falava que havia necessidade de colocar as Bíblias dentro dos presídios,
Mas esse homem falou uma coisa que mexeu comigo. Ele disse assim: mas por que as Bíblias não são colocadas então dentro das escolas? Por quê? Se é dentro da escola que a pessoa precisa ter o primeiro contato, se ela conhecer que realmente a Bíblia fala de limites, fala do mal, fala também do bem. Se fala do mal e fala do bem, ela vai fazer com que eu tenha decisões. Eu conheça a palavra. Agora quer que eu conheça a palavra depois de tudo que eu fiz dentro do presídio? Quer dizer que a mudança é depois de tudo que fez, depois que matou, depois que roubou, depois que destruiu famílias, a palavra então agora vai resolver? Não, a palavra resolve no início. Por isso que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Se eu ensinar para o meu filho, eu não estou falando aqui para você que talvez esteja ligando agora e me assistindo dizendo assim: você está falando de religião. Não, eu estou falando da palavra. Independente da religião, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, divisão da alma e do espírito. Quem é o homem, o doutor, médico no mundo que pode fazer isso? Divisão da alma e do espírito, e chegar aonde ninguém pode chegar. Mas a palavra, ela muda, a palavra transforma, a palavra ela edifica. A palavra de Deus mudou a nossa vida, e é por isso que estamos aqui, porque ela trouxe esperança quando não havia mais para cada um de nós esperança. Então a temperança ou domínio próprio vai nos fazer controlar os nossos desejos. Vigiemos, pois, o nosso corpo, porque ele é santuário do Deus vivo. Eu não posso, irmão, depois de conhecer este evangelho que me tirou de onde me tirou, continuar com práticas das quais eu entendo que eu não posso mais viver envolvido. Se o sangue de Jesus tem poder, ele continua ainda sendo aspergido sobre nós. Aleluia! Para trazer mudança. Entenda, amados irmãos, que a palavra de Deus ela ordena que nós nos vistamos como? Vamos ver, 1 Timóteo. Olha como Timóteo diz como cada cristão ele deve se vestir. 1 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, o verso 9. Me ajude, irmã Fernanda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, ou trajes de pudor, de modéstia, com pudor e modéstia, não com tranças. Estes comentários que o apóstolo está fazendo é justamente mostrando que havia às vezes um excesso. Não que as mulheres hoje não possam se cuidar. Eu estou explicando, na verdade, com o contexto da palavra. A mulher hoje ela tem que se cuidar, mas existe sempre o eu não ouvi vocês, o excesso. Uma vez, apenas para fechar esse comentário que eu estou fazendo, para que eu possa entrar no sentido etimológico da palavra. Uma vez uma irmã perguntou para mim: pastor, eu não tenho cabelo liso, eu queria ter nascido com cabelo liso. Então, para que eu tenha um cabelo liso, eu passo a minha chapinha. Pastor, é pecado eu fazer isso? Eu disse: de maneira alguma. A irmã está se embelezando, ficando bonita para o seu marido. Agora eu vou dizer para você quando é pecado. Pastor, como assim? É pecado no dia que a sua chapinha queimar e você dizer: eu não vou para o culto porque a chapinha queimou. Uma vez uma irmã, uma senhora de oração, irmão, sempre vem perguntas para os pastores, e as mais inéditas. Uma vez uma irmã de oração, uma senhora de idade,
Sabe que a idade vai chegando, né? Vai aparecendo rugas, sinais. E aí a irmã via as irmãs se cuidando, começou a se cuidar também. Mas um dia ela ficou preocupada. Ela veio me perguntar: pastor, é pecado colocar maquiagem no rosto? Eu disse: de forma alguma, irmão. Não é. A senhora está colocando maquiagem para quê? Ah, mas eu quero ficar bonita. Não é pecado. Eu vou dizer quando é pecado. É a senhora num culto onde o Espírito Santo está quebrantando o nosso coração. E aí, a fonte que a irmã recebeu, e ela começar a jorrar. E a irmã diz assim: não posso chorar. Se eu chorar, vai borrar a maquiagem. Aí a irmã está entendendo. Ela disse: pastor, o senhor não precisa me dizer mais nada, eu estou entendendo tudo. Irmão, é como Paulo disse: nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo é lícito. Nós temos que ter limite. Nós precisamos saber. Afinal de contas, Deus deu tudo para nós. Nós precisamos saber com que e de que maneira vamos viver. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, as mulheres serviam um traje honesto. Ora, o que é um traje honesto? Se formos falar de honestidade, precisamos falar de coisas que envolvem a honestidade, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, se você acha uma carteira, e naquela carteira tem dinheiro, cartões de crédito, tem identidade, tem uma pessoa que é dono daquela carteira. Se aquele indivíduo é dono daquela carteira, então nada daquilo que está ali me... Então eu preciso devolver. Sim? Olhe para mim. Você é de quem? Você pertence a quem? Quem foi que morreu por você? Quem foi que deu a vida por você? A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário a fim de que todos nós fôssemos resgatados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Eu e você fomos sarados. Sarados do que, pastor? Do pecado. O pecado que nos levava a cada dia mal a pior. Lembra de você como você era? Lembra o trabalho que você dava? Lembra quanto trabalho você deu? Mas Jesus Cristo, Ele rasgou a cédula que era contra mim, contra você. O sangue de Jesus foi derramado por você. Você agora, a partir do momento que você levantou a mão, aceitou a Jesus, quem sabe desceu até as águas, você pertence a quem? Eu te pergunto, por que eu não entendo isso? Se eu pertenço a Ele, e Ele diz: você agora é meu. Você não pode andar como todo mundo anda. Você é um tesouro agora. Você já viu uma coisa importante ser exposta? Olha, eu estive numa reunião de oração, num momento de oração, numa igreja. Eu fui convidado para estar lá às 5 horas da manhã. Eu estava lá. Quando eu levantei, essa igreja, por coincidência, era numa rua onde havia feira. E quando eu cheguei, a feira já estava pronta. Todo mundo já desencaixotando as mercadorias, colocando tal mercadoria, né? E eu vendo aquilo, quando foi me dada a palavra, eu queria trazer uma rápida palavra naquela madrugada. Eu disse: irmãos, nós somos valiosos para Deus. Nós somos muito valiosos para Deus. Tanto é que nós somos
preciosos. E olhando para essa feira, eu me lembro daquilo que de melhor Deus tem. Eu disse para eles: vocês já viram que as melhores mercadorias, elas são expostas logo cedo, para que as pessoas que vão comprar já comprem o melhor. Você sabia que os grandes restaurantes, os grandes chefes de cozinha, eles compram de madrugada as coisas, porque eles querem ser os primeiros a pegar os melhores ingredientes. Agora, eu disse para eles: vocês já foram na feira? Claro, eu não quis tentar trazer uma consciência de que algumas pessoas que não têm recurso só podem ir no final da feira. Eu estava fazendo uma comparação às coisas que nós não enxergamos. Fique bem claro isso que eu estou expondo. E eu disse para eles: vocês já foram no final da feira? Vocês já viram como é a mercadoria que fica? Todo mundo já colocou? Todo mundo já colocou? Já foi revirado, já foi colocado de lado, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu te pergunto: quando nós pertencemos a Deus, nós somos preciosos. Está entendendo? O que somos preciosos para Ele. Nós não somos uma mercadoria barata. Nós somos comprados com o sangue do Emanuel. Jesus deu o seu sangue por você e por mim. É por isso que eu entendo que a partir do momento que eu me visto de maneira honesta, eu não estou vendendo nada. Você já viu como algumas mulheres têm se vestido hoje de uma maneira vergonhosa? Tem momentos que eu estou andando na rua, que eu estou olhando por uma placa, de repente eu até tiro o olhar, porque se de repente alguém me olhar naquela hora, vai pensar que eu estou olhando outra coisa, e não aquilo que de fato eu estou procurando, porque justamente naquela cena há algo comprometedor. Precisamos vigiar. Eu quero encerrar dizendo aos irmãos que, para que possamos ter domínio próprio da nossa mente sobre o nosso corpo, para não nos fundamentarmos na lama da impureza e do precipício da prostituição, nós precisamos agradar a Deus na nossa maneira de vestir, no nosso comportamento. Talvez você que está aqui hoje, ou me assistindo depois de algum tempo, possa estar dizendo: eu tenho esse problema, eu convivo com esse problema dentro da minha casa. Observe bem uma coisa que eu vou te falar: nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. As pessoas precisam olhar para mim, para você, não é só quando eu estou aqui na casa de oração, é quando eu estou fora da casa de oração. É quando a Bíblia diz que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunhas. Eu preciso levar a uma consciência sadia quem me enxerga, quem me vê. As pessoas não podem ter uma ideia lascívia da minha parte. Não, as pessoas precisam olhar para mim e ver que há realmente uma mudança interior, mas exterior principalmente na minha vida. E se você talvez que esteja me assistindo, me ouvindo, tem esse problema, entenda uma coisa: o Espírito Santo do Deus vivo, Ele está aqui, e Ele é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você orar, se você se propor e dizer: Espírito Santo, gere em mim frutos de arrependimento, você com certeza vai gerar frutos, e o fruto chamado domínio próprio, ele vai te ensinar a se controlar. Ele vai mostrar qual o caminho que você deve seguir.
ao ponto de você servir a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o teu espírito, ao ponto do Deus vivo olhar para mim e olhar para você e se agradar da nossa maneira de nos trajar. Eu encerro lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, me ajude, verso 23. Olha como precisamos conservar a impureza. Repita comigo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Está escrito isso em tudo? 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 E todo o vosso, em toda a vossa, e o vosso sejam plenamente conservados. Como? Irrepreensíveis. Ninguém pode chegar e dizer assim para você: é assim que você deve andar? É assim que você se comporta? Irrepreensível. Sabe para quê? Sabe para quê? Ele está voltando. Jesus está voltando, igreja. Ele vem buscar um povo, irmão Manderson, irmã Susan, irmã Maria. Irmãos, um povo separado, um povo diferente, um povo que tem um cuidado de servir a quem é santo, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo, irmão, que nós temos que, com todo respeito às religiões, andar. Não. A mulher, ela anda chique, sabendo se vestir muito bem, com traje honesto. Homem também. Homem não anda com essas roupas agarradas. Trajes honestos, conservando a impureza o nosso espírito, alma, corpo. Sabe por quê? Ele tudo está vendo. Não é só na igreja. Quando acaba a igreja ela está voltando para casa. A igreja está na rua. A igreja, ela está em todos os lugares. E as pessoas precisam enxergar em mim e você Jesus Cristo. Mudança, transformação. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Fique de pé. Tantos quantos nos assistem, vamos mandar um bem-vindo aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Amados, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Tua palavra, ela é santa. Tua palavra, ela edifica. Tua palavra, ela qualifica. Tua palavra, ela vem para transformar o mais vil pecador. Eu te peço nesta hora, ó Deus, em que estamos orando, finalizando mais um estudo da tua palavra, mais um momento em que temos a oportunidade de aprendermos a tua palavra. A tua palavra, ela tem nos ensinado hoje a combatermos este mal chamado lascívia, que expõe o corpo ao ridículo, expõe a sensualidade,
levando a alguns, meu Senhor, a queda, a destruição. Quantos adultérios, Senhor, quantas pessoas, ó Pai, fazendo tantas coisas, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos. Mas no nome de Jesus Cristo nós repreendemos este mal, nós repreendemos este espírito que tem enganado, que tem levado muitos, meu Senhor, ao engano nestes últimos dias. E eu peço a tua bênção agora a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que talvez estejam enfrentando justamente este mal, que está dentro da sua casa, que está no seu ambiente familiar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Espírito Santo, leva estes que creem em Ti, que confiam em Ti, a serem neste momento, meu Senhor, tocados, meu Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a serem, meu Senhor, tocados a uma mudança, uma transformação, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor, Espírito Santo, gera frutos de arrependimento, frutos de uma mudança de vida, de caráter, de regeneração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, cria em nosso coração frutos de arrependimento, domínio próprio, temperança. Nós precisamos mudar. Nós temos, meu Senhor, esta consciência que a Tua palavra é poderosa para mudar, para transformar, para trazer, meu Deus, mudanças, para trazer mudanças, para trazer mudanças, em nome de Jesus. O nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Teu Santo Espírito. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito habita dentro de nós. E é dentro deste templo, edificado pela Tua palavra, que nós queremos ser casa, morada do Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos mandar um alô para os nossos irmãos que estão nos assistindo: Maritza, Fátima de Oliveira, Timóteo de Moura, Fernando e Cláudia, Rogério Marques, Maria de Fátima Paulino, irmã Evelyn, é Jeremias aqui? Jeremias. Até o Gabriel Ítalo também está nos assistindo. Elisângela Souza, irmão Boanerges, presbítero Boanerges. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero rogar as orações dos irmãos. A nossa irmã Maritza, que ela está se recuperando em casa. Ela sofreu um acidente, mas na verdade a mão de Deus guardou ela e a sua filha, né? Ela está se recuperando em casa. Rogo as orações dos irmãos em favor da nossa irmã. Nosso irmão Gabriel Ítalo está trabalhando hoje, né? Por essa razão, ele não está conosco. Quantos vão estar orando pelos nossos irmãos? Vamos dizer bem-vindo aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo. E espero que esta palavra, ela tenha levado vida e paz e luz ao teu coração. E até a próxima série de mensagens falando das obras